ele pode até responder por improbidade. Isso que foi feito para agilizar, né? E tudo passa por um processo. Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas e hoje o assunto vai ser licitações. Aqui do meu lado eu tenho o CEO da FX, o Valdemir, tudo bem? Olá, pessoal, tudo jóia? E também o Marcelo Selingardi, tudo bem, Marcelo? Oi, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui. Cumprimento também a todos que nos acompanham. É um prazer, uma satisfação. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite. E é um assunto muito relevante para os nossos clientes, essa parte de licitação. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, tinha essas situações, né? Até ajudava na conferência de licitações. Mas deixa eu apresentar o Marcelo, pessoal. O Marcelo é pós-graduado em Direito Público pela PUC e licitações e contratos pela Universidade de São Paulo, a USP. E atualmente ele é diretor do Departamento de Licitações da Prefeitura de Mirandópolis. Marcelo, para iniciar, o que é ou qual é o propósito de uma licitação? A licitação é um processo por meio do qual a administração pública realiza suas contratações. É por meio deste processo que ela contrata uma obra, um serviço, faz as suas aquisições, mas também é por meio de uma licitação, através da modalidade chamada leilão, que ela realiza suas vendas. Venda, por exemplo, de um imóvel, venda de um veículo inservível ou servível, mas que já não tem mais aproveitamento para a administração pública. Nossa, então, por que sempre quando falo em licitação eu só penso em compra? Só pensa em compra, né? Sim. Mas também tem essa possibilidade também, através do leilão. Falamos em licitação, mas existem várias possibilidades, né, várias modalidades para se efetivar esse processo, né? Um deles é o leilão. Então, uma prefeitura, por exemplo, ou qualquer outro órgão público, deseja vender uma ambulância inservível, ou qualquer outra sucata. Ela tem que realizar um processo de leilão, né? E aí já vem a questão do maior preço, né, que é uma outra forma de Já inverte, disputa, né? né? Já inverte. Né? Geralmente as licitações, né? Pregão, concorrência pública, né? Nas contratações, quando ela vai adquirir, quando ela vai contratar, é a maior parte das vezes menor preço, né? O leilão, maior preço. Sempre buscando a vantajosidade. Então, o foco de uma licitação, o principal interesse, né, nesse caso, é buscar a proposta mais vantajosa para a administração. Interessante isso aí. E falando de compra, né, que a gente costuma mais ver os nossos clientes entrando em licitações. Quais são os documentos que é necessário para uma empresa estar ingressando para uma licitação? Sim, a empresa, todo o edital, ele vai dispor de quais documentos serão necessários para aquela disputa. Basicamente, o que seria comum a todos os processos são documentos de habilitação jurídica, que é o contrato social, ou o certificado de condição de microempreendedor individual, né, o ato constitutivo. E também os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, por exemplo, prova de regularidade perante a Fazenda da União, e que já é conjunta, né, com a Previdência Social, prova de regularidade com a Fazenda Estadual, prova de regularidade com a Fazenda Municipal, regularidade do FGTS, certidão dos débitos trabalhistas, né, positiva com efeitos de negativa. Também tem os documentos de qualificação financeira, então uma certidão negativa de falência. Alguns processos pedem balanço patrimonial, né? A nova lei de licitações agora, ela deixa expresso que na hipótese do órgão exigir o balanço patrimonial, que seja dos últimos 2 exercícios. Se a empresa se constituiu no ano da licitação, balanço de abertura. Se foi há menos de 2 anos, o balanço do último exercício financeiro. Diferente da lei anterior, que era do último exercício para todos os casos, né? Agora se pede 2. Então, basicamente, são esses documentos. E pode-se pedir também comprovações de atividades já executadas, que a gente fala qualificação profissional, qualificação técnica. Né? Digamos que a administração pública vai abrir uma licitação para uma obra. Pode pedir os registros de outras obras que a empresa já realizou a fim de comprovar a qualificação técnica.
Entendi. E, Marcelo, por exemplo, você comentou que precisa várias certidões da empresa ali, né? E se o dono da empresa tiver uma outra empresa e a outra empresa tiver algum impedimento, isso desclassifica aquela empresa ou é independente? Não, é independente. A gente sempre vai analisar com base do CNPJ apresentado, né? Porque cada pessoa jurídica é uma pessoa jurídica. Então não importa se a sua pessoa física, se o sócio, ele tenha 10 empresas. O que não pode são as 10 estarem disputando o mesmo processo. Mas se uma delas possui algum impedimento, se possui Um alguma débito? restrição, algum débito, não impede as outras de participarem. Volto a dizer, o que não pode são elas concorrerem entre si. Que Entendi. aí seria conluio, né? E assim, a questão de ter alguma coisa no CPF do sócio também não Também impede. não impede. Né? Restrição, tudo que é relativo à pessoa física, porque aí é a questão da separação. Separa-se, né? O sócio da pessoa jurídica. A exceção, que a gente pode dizer, é o caso de uma eventual condenação. Né? Se o sócio, por exemplo, foi condenado pela justiça a não contratar com o poder público. Então, isso pode respingar dentro de um processo licitatório. Entendi. Hum, E aí a prefeitura ela tem que correr atrás dessas Tem que informações. correr atrás, obrigatoriamente. O que acontece? Antigamente, era a recomendação jurisprudencial. Você consultar se a empresa tinha um apenado. Agora já é obrigação legal. Então, se um servidor público, se o agente envolvido na licitação, ele contrata com uma empresa impedida, ele pode até responder por improbidade. é interessante, tem uma Tem uma responsabilidade. responsabilidade imensa, nesse caso é imensa. Uhum. E a questão, por exemplo, você comentou que às vezes tem que fornecer o balanço, né? A gente está no mercado de escritórios, né? E tem conhecimento. Às vezes, tem empresas, por exemplo, do Simples Nacional, que são as microempresas, pequenas, até pequenas empresas ali, elas, dependendo a quantidade de movimento que ela tem, ela acaba nem tendo contabilidade formalizada com balanço, com DRE. Muitas vezes é um controle de livro caixa que ela tem no dia a dia. Se na licitação pedir, até tem um conflito ali que parece que em algumas situações ela não está nem obrigada a fazer a contabilidade. Às vezes é um conflito aí que algumas pessoas falam que sim, outras que não. Mas se ela não tem o balanço e na licitação pedir, ela tem que se virar e fazer. Nesse caso, a MEIFP, como ela não é obrigada, né, a apresentar o balanço, né, então aplica-se as regras da lei complementar. Salvo engano, não sei se é 123. Assim, para as licitações, a aplicação do regime dos benefícios, né, da MEIPP é o que se regulamenta é a Lei Complementar 123, alterada pela 147, né? Correto. Mas essa questão do balanço, por haver uma facultatividade, salvo engano, elas não são obrigatórias na licitação. Tá? Então, ME e EPP não é obrigatório, existe essa facultatividade, apresentar na licitação. Então, Entendi. se uma delas compareceu em um processo e não apresentou, pode o pregoeiro questionar? Pode o pregoeiro questionar. Pregoeiro, assim, só para fazer um adendo, é o servidor público responsável por conduzir uma licitação na unidade pregão. Tá? Concorrência pública, por exemplo, já muda-se o nome, é agente de contratações. Né? Tem essa peculiaridade. Eu vou fazer, são duas perguntas, mas vou voltar Vamos lá. na primeira. Né? Assim, por exemplo, você tem uma microempresa, uma aplicante do Simples Nacional ali, ela pode estar participando de uma licitação, de uma contratação de produtos ali alta, tem algum limite? Por exemplo, vamos supor, por ser microempresa, eu posso me candidatar na, na hora de participar de um pregão de até R$ 100.000. Mais que isso, já não posso ser microempresa, porque às vezes ela não vai ter o capital necessário para executar a compra para fornecer aquilo ali para o órgão público. Existe alguma coisa assim ou não? Ela tem sempre que observar o seu limite de faturamento, podendo ser desenquadrada. Então, suponha-se, vamos colocar uma MEI, certo? Que é um caso mais comum. Uma MEI, suponhamos que a administração pública instaure um processo de uma locação de maquinário. Seria muito restritivo eu exigir
um capital social numa participação dessa que talvez a empresa nem venha ganhar. E outra coisa, ele pode sublocar o bem. Então, digamos aí nesse caso, né, um maquinário. Vem uma MEI, né, o capital até 80 mil, salvo engano, e a licitação, o estimado seria 300 mil no ano. Ele vai poder participar? Ele pode participar. Ele ganha, só que depois ele tem que regularizar a sua condição, né, perante a junta comercial, salvo engano, né, para se desenquadrar dessa opção de MEI e passar a ser Ou seja, microempresa. não tem um impedimento, Não tem impedimento. mas você pode ser desenquadrado, passar a ser simples Sim. nacional ou um lucro presumido. Sim. A participação, ela não vai olhar a questão do enquadramento como fator impeditivo, Uhum. né? Agora, uma observação. A nova lei de licitações, ela tem um dispositivo de que para você auferir os benefícios da Lei Complementar 123, pode a administração pública exigir os contratos que ela tenha celebrado com a administração ou com outras. Porque, veja, até o ano passado, na vigência da lei anterior, pedíamos a cópia da certidão simplificada emitida pela junta comercial. E lá tinha, né, do ano corrente, e lá tinha a informação se era uma ME ou uma EPP. A partir da nova lei de licitações, basta uma declaração. Então, eu posso, né, querer comprovar se é verídico essa declaração a partir de documentos. Eu posso solicitar contratos que eventualmente ela tenha celebrado e suponha-se que nessa verificação, em um determinado município, ela celebrou um contrato com um valor que ultrapassasse o seu capital, né, a sua faixa de enquadramento. Nesse caso, ela perderia os benefícios de uma Entendi, MIUPP. Certo. entendi. Uma outra dúvida que você entrou no assunto. Tem o pregão e tem a outra, acho que é concorrência. Concorrência. Eu nem sabia que tinha os dois, né? O pregão é aquele tipo um leilão, é isso ou não? Isso. Eu vou trazer sempre essas comparações, lei anterior e lei atual, até porque municípios pequenos Ainda podem estão. ainda estar, né, trabalhando com essas duas modalidades. O que acontece? Na Lei 866 de 93, 8.666 de 93, existiam as modalidades de pregão, concorrência pública, tomada de preços, carta convite, entre outras. Então, para uma obra, dependendo do valor, então como que era a questão de escolha, né? Qual modalidade? Por valor. Então, pregão até determinado, o pregão, questões simples, né? Contratações de aquisições simples, serviços, materiais. Mas obras, por exemplo, dependendo do valor, uma tomada de preços. Acima de tanto valor, uma concorrência pública. Uhum. A partir agora da nova lei de licitações, se tornou não por valor, mas por objeto. Então, se a administração pública vai contratar obras e serviços de engenharia ou obras e serviços especiais de engenharia, tem que ser uma concorrência pública. Se for serviços ou aquisições comum, natureza comum, né, então um pregão. E na prática, qual que é a diferença dos dois? Modalidades. Né? Modalidades. Porque até a regra do jogo, a forma de sistema, é bem semelhante uma da outra. Uhum. É bem semelhante. Então é por objeto. Agora, por objeto, existe essa possibilidade, a concorrência pública. Vai girar mais em torno disso: pregão e concorrência pública. Tomada de preços, carta convite. Carta convite eram os envelopinhos, né? Sim. Convidava 3 empresas, né? Não, agora já não tem mais. E na prática, o pregão e a concorrência vai ter todos os trâmites ali. No final, tem alguma documentação que é diferente para a concorrência? A concorrência, não, a concorrência ela vai poder exigir um pouco mais por conta dos atestados de capacidade técnica. Como você Ah, vai contratar uma obra e algo serviço de que envolva engenharia, mais sim, complexidade é concorrência. exatamente. Como você vai estar contratando uma obra, um serviço de engenharia, você vai poder pedir o registro, né, no CREA ou no CAL, você vai poder pedir a capacidade técnica operacional, coisas que num pregão, dependendo do objeto, pode ser pedido? Pode ser pedido. Na prática, acaba que ocorrendo com menos frequência. Tudo no órgão público hoje tem que fazer. Eu vou comprar
minha cadeira quebrou, tem que comprar uma cadeira apenas. Eu não posso chegar lá no comércio, não, eu tenho que abrir um processo de Tem que compra. abrir Isso um que eu ia processo. perguntar, tem algum limite de valor que a prefeitura pode consumir É, ou tudo tem que abrir processo? tudo é um processo. Então, desde a compra de uma agulha até se eu fazer uma grande obra, uma obra de eu construir um viaduto, uma rodovia, tudo passa por um processo. É claro que, a depender do objeto e do seu valor, existem os procedimentos mais simplificados, Uhum. né? Que aí vai poder o gestor público definir os seus limites. Por exemplo, no âmbito da Prefeitura de Mirandópolis, regulamentamos, através de um decreto, que despesas de até R$ 1.000 para aquisições e 3.000 aquisições comuns, serviços comuns, e obras e serviços de engenharia até R$ 3.000, dispensa de pesquisa de preços. Uhum. Isso para poder facilitar o trâmite. Imagine só, você precisa comprar caneta, coisa assim. Caneta eu nem vou. Desculpa, eu vou até tirar essa questão da caneta, Uhum. porque daqui a pouco assim, a gente tem que levar sempre a questão da escala, né? Mas Uhum. um produto de um armarinho, por exemplo, agulhas, vamos supor, coisa simples. Você vai abrir licitação de armarinhos? Não, porque todo órgão público praticamente não vai ficar comprando aquilo, então você pode fazer uma dispensa de licitação. Uhum. Então, suponha-se que naquela demanda tenha ficado cerca de R$ 500 para toda a prefeitura. Então, você pode fazer uma dispensa de licitação, Uhum. mas não deixa de ser um processo. Tudo Tudo documentado. documentado. Pelo menos um orçamento daquela empresa que vai fornecer. Uhum. Tudo tem que ser documentado. Passa também por uma aprovação ali. Passa por uma aprovação. Geralmente ocorre no seguinte fluxo: um setor, uma área requisitante, passa para o seu superior hierárquico de um departamento, é encaminhado para o departamento de licitações, passa de novo ali pelos funcionários, é feita uma revisão pelo diretor e depois encaminhado para aprovação do prefeito. Então imagine só todo um fluxo. Sim. Isso que foi feito para agilizar, né? Isso que foi feito. Você deu o exemplo do valor, e se for algo que for recorrente, mensal? Então, exatamente, por isso que eu até pedi para tirar a questão da caneta, porque a gente tem sempre que analisar. Você fala assim, uma caneta é barato, R$ 2, R$ 3 que seja. Uhum. Só que a gente tem que analisar o fluxo no ano para aquela entidade, para aquele órgão, Uhum. sempre de acordo com a categoria daquele objeto. Então, por exemplo, eu não vou analisar somente a caneta ou o lápis para fazer uma dispensa de licitação. Eu vou analisar o quê? Materiais de escritório, Uhum. Entendi. papéis. Então, aí abre-se uma licitação com todos esses Esses itens. itens, né? Entendi. E aluguel entra nisso também ou é algo totalmente à parte? Sim. O aluguel, existe uma instrução normativa da Secretaria de Gestão do Governo Federal que colocou alguns critérios, né? Então, pode ser feita uma licitação? Pode ser feita uma licitação. Na prática, municípios pequenos acabam fazendo agora uma inexigibilidade, que também é um outro processo. Então, veja como são vários. É. O que seria uma inexigibilidade? Quando não tem possibilidade de concorrência para aquele determinado tipo de imóvel. Suponha-se aqui essa estrutura. É difícil, você precisa de tantos metros quadrados, tantas salas, para você fazer aquela, né, para você colocar em Desempenhar aquilo ali. funcionamento a máquina pública. Não é qualquer imóvel que pode te servir. Tem a questão de localidade também, né? Então, assim, acaba aqui fazendo uma inexigibilidade. E na questão da inexigibilidade, aí já não se entra o valor, Uhum. tá? Então, aí pode ser de qualquer valor. Na minha época, quando eu trabalhava no escritório, ainda era papel. Então eu tinha que mandar todas as certidões e fazia no Word, colocava lá cada item, né? E o preço na frente. A gente conferia e colocava tudo dentro de um envelope e mandava para a prefeitura. É. E aí os empresários iam lá e participavam do pregão. Como é que tá a rotina hoje para participar de uma licitação? Hoje, empresário só aparece na prefeitura praticamente para assinar. Isso se não tiver assinatura digital ainda, porque até o contrato pode ser enviado por e-mail para eles assinarem. Certo. Toda a documentação é enviada por sistema, né? Uhum. Então, quando é aberto uma concorrência, quando é aberto um pregão,
toda documentação vai ter um campo próprio para ser anexado. Então não se tem mais os envelopes. A prefeitura consegue, de alguma forma, estar beneficiando os comerciantes da cidade ali, ou devido a fato de. É complicado também falar, vou beneficiar um comerciante da cidade se eu tenho um preço lá fora mais barato, né? Exatamente. Não, mas hoje não tem um mecanismo para isso, né? Acaba que na prática as compras de pequeno valor, então como que eu vou definir essas compras de pequeno valor? Até 59 mil e uns quebradinhos, porque todo ano é atualizado por decreto, né? É o limite da dispensa de licitação para compras e serviços em geral, e pequenas despesas, dando-se ênfase para o comércio local, né? Por isso que é muito importante, né, o comércio local também responder à solicitação de orçamento da Da prefeitura, porque prefeitura. sem a solicitação de orçamento não consegue participar de nenhuma concorrência, por mais simples que seja. E hoje, Mirandópolis, você vê que é concorrido ou acaba entrando poucas empresas ali na licitação? Muitas empresas de fora, muitas empresas de fora. Vem de fora, mas Vem não de vem de fora, dentro. vem de fora. E muitas empresas, ainda do município, eu percebo que tem um certo estigma na questão de vou vender para a prefeitura, mas será que eu vou receber? Né? Não, mudou-se. Né? Por isso que é sempre recomendado o seguinte: só forneça, só execute um bem a partir do momento que você tiver uma autorização em mãos. Porque isso daí é a certeza de que a despesa foi empenhada, troca o prefeito, troca a secretária, troca quem for, mas a sua despesa vai ser paga. Pode atrasar, né? A Uhum, gente sabe que dependendo aí a questões de receitas e tudo mais, o fluxo pode demorar um pouco, mas recebe. uhum. Diferente como se acontecia em anos, né? Em que pagava-se conforme a vontade do prefeito. Não, não pode mais. E outra coisa, outra garantia, a ordem cronológica de pagamentos. Hoje a empresa consegue entrar no site da transparência, né, no portal da transparência, e verificar a ordem cronológica para ver que se a despesa de fulano não foi ultrapassada por Bertano. Hum, Né? Então interessante. consegue acompanhar. São as duas garantias, a garantia do recebimento e a garantia E, também de A que não será prefeitura é obrigada a estar alimentando essa informação nesse portal da transparência. obrigatório. E certo. acaba sendo tudo que é automático, né? Conforme vamos alimentando o sistema, tudo já vai sendo remetido para o portal da Uhum, transparência. Na nova lei de licitações agora, todas as despesas, por menor que seja, ela tem que ter um campo para publicação. Então, se entrar, por exemplo, no site da Prefeitura de Mirandópolis, vai ter lá um link às autorizações de compra direta. Então, toda despesa, por menor que seja, vai ter ali um campo é, de visualização da despesa que foi realizada. Despesa, fornecedor, valor. E é uma forma também de controle social. Isso que é um uhum. grande benefício da tecnologia. Porque antes, Transparência. né, exatamente, porque antes você não sabia com quem comprou. Né? Agora já tem. Agora você sabe. E questão de. Você já deu exemplo, né? Que eu já vi bastante empresas de fora. Onde que o pessoal consegue encontrar as licitações disponíveis para Mirandópolis? No site das prefeituras, no site dos órgãos, vai ter um campo relativo às licitações, mas tem um site do governo federal, o Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP. Ali, todo órgão da administração pública do país é obrigado a divulgar as suas licitações. Então, ali, as suas licitações, seus contratos, então ali vai ter informação de toda a esfera. Até quando é concorrência também tem. Concorrência, tudo. Tá legal. Leilão. Então, ou seja, eu tenho num local só, então às vezes você recebe uma proposta de uma empresa lá do Ceará querendo vender. Exatamente, como já aconteceu. Como já Uhum. aconteceu. Empresa e transporte de alunos. Se eu não me engano, era da região do Nordeste. Transporte de alunos. Ou seja, Aí acaba ganhando lá e mais, subcontrata. Ah, entendi. Né? entendi. O cara Porque, não. né, provavelmente não foi, não celebrou-se o contrato. Né? Uhum. E apenas olhando ali a lista de fornecedores, eu verifiquei que tinha uma empresa muito distante e fui procurar saber. Né? Mas acaba que acontecendo isso daí, ganha de fora e acaba que subcontratando. E quanto tempo dura um contrato desse de licitação? A nova lei de licitações ela permite celebrar contratos com até 5 anos direto.
né? Observado ali as peculiaridades de dotação orçamentária, orçamento e tudo mais, mas pode ser renovado até 10 anos. Então, supõe-se, na prática, né, a administração pública estava celebrando o contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado agora por até 10 anos. Então geralmente não se faz. Até que eu ia perguntar, né? Como é 5 anos, né? Será que um prefeito às vezes faz uma concorrência para pegar um mandato de uma outra administração? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, devendo sempre estar previsto, né, nas peças orçamentárias e tudo mais observado, né, o plano plurianual. E, então pode acontecer, a depender do objeto. Por exemplo, locação de sistema, né? É muito dificultoso dentro de uma administração pública trocar de sistema anualmente. Não, mas não é só na administração pública, Acho que não. em todos os lugares, Todos os né? lugares, Então hein? você imagine só, né? Porque é muita informação. Informações que envolvem sigilo, né? Porque às vezes os sistemas estão lidando ali até mesmo com dados de pacientes. Sim. Né? Então é recomendável nesse ano celebrar um contrato com um período maior. E tudo isso vai depender de um planejamento. Como que vai ficar a questão da anualidade? Como que vai fazer o gestor definir 1 ano ou 5 anos? É a que define agora o isso chamado estudo técnico preliminar, que é uma peça que os órgãos devem fazer a cada licitação, né? E Nossa. nisso vai ter que demonstrar a vantajosidade da contratação. O que é mais vantajoso? Eu contratar por 1 ano ou 5? Talvez 5, dado todo esse tempo, essa segurança maior para a empresa, pode ficar uma proposta mais econômica para a prefeitura. Alimentos, por exemplo, para fornecer para a escola deve ser um período bem menor. Geralmente 12 meses. É. Geralmente 12 meses. Até porque para quem vai entrar não sabe daqui a um ano como é que vai estar o preço, né, do E produto. tem oscilado demais, né? Você faz um contrato, pouco tempo depois os preços já mudam, tanto para mais quanto para menos, e aí é um risco. O que acontece com o empresário, por exemplo, nesse caso? Ele fez lá, participou da licitação e ganhou para entregar tomate, por exemplo, para a rede municipal. E aí, de repente, daqui 6 meses, o tomate sobe o preço. Triplica. É, Igual o que aconteceu. acontece nesse caso? Aí existe o chamado reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. É um instituto, né, que protege o fornecedor, mas também a administração pública dessas oscilações. Mas para isso existe a chamada alha extraordinária. Só pode haver a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Um exemplo, no período da pandemia, olha os valores que chegou a máscara. Sim. Máscara, antes da pandemia, cada uma era cerca de 10 centavos. Chegou-se órgãos do governo federal a comprar no valor de R$ 7 cada máscara. E você não conseguia, porque flutuava. Às vezes tinha um momento que subia, baixava e assim por diante. Alimentos, direto acontece isso. Mas veja, tem que ser uma alha extraordinária. E o fornecedor ali que ganhou a licitação, ele tem de alguma forma provar que aquilo ali realmente aconteceu, né? Sim. O Tribunal de Contas ele exige estudos que demonstrem essa variação de preço, mas também tem que comprovar através de notas fiscais. Agora, uma coisa interessante, porque a gente tem que sempre ficar muito atento, né, a isso. Às vezes, na época da licitação, então, eu apresento uma nota fiscal de uma compra, né, o fornecedor, de uma compra com 1.000 sacos de arroz, por exemplo. E aí, para ele requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele apresenta depois uma nota fiscal com 20 sacos de arroz. Olha, mas aí tem a economia de escala, né, que nesse caso pode interferir. Uma coisa é você comprar com 1.000, outra coisa com 20. Então são essas peculiaridades Você tem que estar, o departamento ali da prefeitura tem que estar antenado nesses detalhes. E da mesma forma que sobe, pode descer. Então também a prefeitura pode também pedir o reequilíbrio. Né? Então vamos tentar reduzir esse preço. Entendi. Que nem agora, Marcelo, a gente entra em período eleitoral, né? Eu sei que tem algumas coisas que dependendo do mês ali, o prefeito fica impedido de estar fazendo, porque antecede as eleições. Com licitação muda alguma coisa? Ele não vai poder, tem as restrições próprias do período eleitoral, ele não vai poder participar de inaugurações e tudo mais, mas em relação à licitação, não.
né? Não dá para Pode ser parar lá. dado ordem de fornecimento, existe essa dúvida, né? Pode dar ordem de fornecimento? Pode, você não pode parar. Tá certo? A máquina pública ela não pode parar. Entendo. E qual que é a penalidade para uma empresa que ganhou uma licitação e deixa de entregar o produto, o Não serviço? conseguiu entregar. Não conseguiu. Ela pode ser penalizada com multa, que pode chegar até 30% do valor do contrato, mas também ela pode ser impedida de participar de licitações na esfera, né, na esfera administrativa. Então, por exemplo, se é uma licitação de uma autarquia e nessa autarquia ele não cumpriu com o contrato, todos os órgãos daquele município ela pode ficar impedida de participar de licitação por até 3 anos. E em casos ainda mais graves, que é a inidoneidade, que também pode, a depender do caso, ser penalizada de 3 a 6 anos sem poder participar de licitação no país todo. Penalidade severa. Tem que Penalidade pensar severa. bem antes de Tem que pensar bem. Não é brincadeira. Tem que entrar para É. já sabendo que vai entregar, né? Esse tipo de situação já aconteceu com você ou as empresas têm um pouco mais de pé no chão para fazer? Olha, até o momento não chegamos a penalizar nenhuma, né? Existem questões assim de atrasos na entrega? Existe, mas também a gente tem que analisar o outro lado. Também existe atraso no pagamento da prefeitura. É comum acontecer isso. Então acho que a gente nesse caso tem que agir com equilíbrio. A gente tem que agir, né? Até mesmo fornecedor, né? Às vezes a pessoa vai Exatamente. comprar de uma indústria ali, a indústria Sim. atrasou, É. acaba sendo uma Tem cadeia. municípios que são muito rígidos, né? Dá o prazo, não entregou naquele prazo, já abre processo. Eu acho que a gente precisa também analisar o outro lado, porque nem sempre a empresa está agindo de má fé. Sim. Nem sempre. Quais erros mais comuns assim que você vê no processo de licitação que as empresas cometem? Primeiro que eu vejo é muitas vezes não ter um certo controle do seu preço. Não elaboram adequadamente a sua planilha de custos. No valor de uma licitação deve estar incluso todas as despesas diretas, indiretas, despesas trabalhistas, frete, tudo tem que estar incluso, imposto. E muitas vezes ali na hora dos lances eles acabam que quer ganhar e ganha todo o custo e depois fica no prejuízo. Então a falta de controle no seu preço, né? E em segundo, o desconhecimento das regras do jogo. Você entrar em campo, digamos assim, sem saber como que vai ser procedido todo aquele processo. Então ela não conhece o edital, não se atentou a isso aí, acredito que seja um outro passo. Anexar certidões erradas. Na hora que vou participar de uma licitação, eu primeiro tenho que mandar a documentação, aprovo o meu cadastro, para mim depois mandar os preços ou não? Eu vou brigando ali com os preços, deu o término do pregão ali, eu ganhei, aí que eu vou mandar os documentos? Que é isso daí? Porque às vezes eu ganhei e aí tá faltando Certidão. certidão. Aí, ou seja, eu acabei nunca ganhando mais, né? Porque Primeiro a empresa vai ter que fazer um cadastro naquela plataforma. Só que os documentos daquele cadastro é apenas para a plataforma. Eu não tenho acesso na licitação. Então, é a primeira questão. E isso é muito importante também, conhecer a plataforma que você vai disputar. Não é meramente a licitação vai ocorrer tal dia não. Você precisa de um login, de uma senha, então precisa ser encaminhado toda a sua documentação e aí cada plataforma ela pode fazer as suas exigências. Né? não é igual aquele portal que é único, que você consegue ver as licitações de todo o país. Existem plataformas diferentes. Existem plataformas diferentes. Cada município pode adotar a sua plataforma. Ah, Ou mais de uma também. Mas depois de realizado o cadastro, aí você pode participar de qualquer licitação daquela plataforma. Entendi. Então, suponha-se que o município vizinho vai fazer uma licitação e você primeiramente se cadastrou naquela plataforma para participar daquela licitação. Quando você for participar da minha, se for o mesmo sistema, você não vai precisar de novo daquele trâmite. Até te interrompendo, desculpe. No dia a dia do comerciante ali, você já deve ter ouvido falar, tem um Mercado Livre. Eu vou lá e vendo algum produto no Mercado Livre, do valor que eu recebo, eu já recebo um líquido, porque ele me cobra um percentual de estar expondo o meu trabalho, o meu serviço ali, né? Ou minha mercadoria. Esse tipo de plataforma também tem custo para o comerciante ali? Sim. Ou é a prefeitura que arca com esse custo?
A maior parte das plataformas tem um custo para o licitante. Algumas, e aí também é livre essa questão de custo. Algumas têm planos trimestrais, outras plano anual, outras apenas para a licitação, Ou mas tem seja, custo. o comerciante que vai participar, ele tem que colocar dentro da planilha de custo dele Exatamente, isso daí. exatamente. Por isso que eu falo, a elaboração de uma planilha, ela é essencial. E no segundo passo é depois anexar os documentos da licitação. Então veja, são dois momentos. O primeiro é para cadastrar-se no sistema. O segundo é para participar da licitação. Uma vez cadastrado no sistema, perfeito, Ok. você tem login e senha. Mas para participar de uma licitação, em todos os processos você tem que anexar a sua documentação. Antes de começar a dar o lance. Antes de começar a dar o lance. Antes de cadastrar. E você sabe se a plataforma ela trava? Tipo assim, não deixa dar o lance se não anexou todas as certidões ou não tem isso? Não, geralmente não tem isso. É só anexa e depois confere. Só anexa, e aí acontece de às vezes passar toda a etapa da disputa, chega na hora de conferência da habilitação, verifica-se que faltou uma declaração ou uma certidão, e aí ele é inabilitado. Então não existe assim, a prefeitura mandar um e-mail para ele, assim, ó, tá faltando tal documento. Não, já inabilita Já ele inabilita. e já pega ali o segundo. Ali. A exceção é para ME e EPP. Né? A Lei Complementar 123 ela dá esse benefício de regularização da certidão, mas das certidões apresentadas. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma restrição perante a Fazenda Pública Federal. Não importa se essa restrição seja se essa certidão seja de 40 anos atrás, não importa, mas você tem que anexar a certidão para você poder fazer valer o seu direito de ter o prazo de 5 dias úteis prorrogar por igual período. Se faltar a certidão, você não tem esse direito. Então eu anexo uma certidão mais antiga e aí eu tenho esse prazo ali. Tem esse prazo. Se eu ganhei uma certidão ali, eu tenho que atualizar, não consegui atualizar, para você ali na prefeitura, você tem que fazer um novo pregão ou não? Você vai pegar o segundo candidato que ganhou e vai falar assim, você ganhou. Se for uma ME ou EPP, eu posso atualizar ali mesmo. Eu posso atualizar. Aí se eu verifico que a certidão está regularizada, porque às vezes acontece isso. Um exemplo é o FGTS. O FGTS ele não renova a cada tiragem, né? Ele tem um período. Então suponha-se que você emitiu a sua certidão hoje, ele tem uma validade de 30 dias. Mas se você emitir daqui 15 dias, vai ser também a mesma, né? Então pode acontecer da certidão ela está vencida no dia anterior. Se for uma ME e EPP anexou a certidão, maravilha, eu posso confirmar a validade ali na sessão mesmo. Agora, se ela deixou de apresentar, não, é inabilitado. E se for empresas de outra categoria, uma limitada, uma SA, por exemplo, de outro enquadramento, ela não tem esse benefício. Se apresentou uma vencida, ela é inabilitada. Ela é inabilitada. Deixou de apresentar, inabilitada também. E eu não posso inserir documentos não apresentados na licitação. Ela ficou inabilitada para aquela operação ali, né? Numa próxima ela pode se candidatar de novo e tem que tomar o cuidado de resolver, né? Cada certame é cada certame. Uma vez inabilitada ali, na outra ela pode participar. Entendi. Já aconteceu de você abrir uma licitação e nenhuma empresa entrar para participar? Já aconteceu. Vixe Maria. E isso para nós é uma tristeza, porque geralmente tudo chega na licitação em cima da hora, para ontem, digamos assim, tudo em caráter de urgência. Né? Você já tem todo um período de preparação que demanda tempo, no mínimo 2 meses até você concluir uma licitação. E depois você abre ali o processo e não tem nenhum participante, para nós é decepcionante. Né? E aí você tem que repetir muitas vezes o processo. E analisar o porquê que não deu ninguém. Né? E já aconteceu de ter processos assim repetidos de não ter participante. Você acredita que a prefeitura divulgar aqui em Mirandópolis, através de redes sociais, esse tipo de licitação, não cabe fazer isso? Ou seria errado? Pode ser feito. Acontece é que o fluxo seria maior para uma equipe muito reduzida. Então, muitas vezes, por conta de capacidade de pessoal dentro de um departamento, é que acaba não se fazendo isso. Né? Mas poderia.
Na legislação não tem nada que impeça, né? Porque a gente, Não. com a legislação, a gente tem que, às vezes, tem algumas restrições, né? O que você não pode é restringir uma divulgação. Quanto mais você publicar, melhor. Então, Uhum. quanto mais acesso, melhor. Agora, o que você não pode fazer é deixar de publicar nos meios oficiais, publicar num canal Sim. de rede social. Que Isso aí não. sai no diário Aí, oficial, tem que sair tudo isso, certinho. tudo certinho. Quando você abre uma licitação, Marcelo, e aí tem vários itens, você deu exemplo aí do materiais para escritório, papelaria, e aí tem lá caneta e lápis. Como é que funciona? É o menor preço por item? Pode ser que a empresa A vai ter que entregar a caneta e a empresa B ganha no lápis? Exatamente. Tem sempre que ser analisado a potencialidade de participantes. Quanto mais participantes naquele certame, melhor. Então, por exemplo, numa questão dessa, material de escritório, é um julgamento por item. E pode participar tantos itens quanto for de seu interesse. Alimentos, mesma coisa. Alimentos, a mesma coisa. E, por exemplo, tem tanta caneta, por exemplo, né? A gente tem a caneta Bic, Sim. você tem caneta Faber-Castell, enfim. Na hora que o órgão público vai solicitar, ele simplesmente fala caneta, e aí cabe do comerciante entender qual que ele vai oferecer, ou você pode estar especificando, né? A mesma coisa um alimento, né? Vou pedir lá 100 quilos de banana. A gente vai no mercado, tem a primeira qualidade, tem Sim. como que vocês conseguem trabalhar isso para não receber às vezes um material ruim ali dentro da Pegando o prefeitura? exemplo da banana, você tem a nanica, a maçã também. Tem que ser bem especificado e é a precisa especificação desse produto que vai garantir um bem de qualidade. Por exemplo, a caneta. A caneta é uma questão, é um típico exemplo, um exemplo no direito administrativo. Né? Veja, por exemplo, a caneta Bic. É difícil conseguir chegar a essa marca. E chegava às vezes aquela, sei lá, que Malemar escrevia. Que começou então, se vocês forem olhar nos catálogos de compras do governo federal e estadual, você vai encontrar tubo sextavado transparente, ponta de tungstênio, pingo de respiro, pronto. Não, Essa pingo de respiro já era, é a Bic. não pode citar Bic Não no. pode citar Bic. Era essa uma próxima Isso, pergunta. você Não não pode. pode fazer. Você pode colocar exemplos de marca que atenda aquele edital. Hum, Mas essas especificações tem que atender no mínimo a 3 marcas. Eu não posso fazer uma especificação que apenas uma marca vai atender. uhum. A título de curiosidade, nós tivemos um caso sobre materiais, sobre cesta básica, aqui na prefeitura, sobre cesta básica. Ao longo de anos, anos e anos, era sempre aquelas especificações. Então, creme dental com 24 horas de proteção, tinha também, por exemplo, sabonete que elimina 99% das bactérias, e nunca passou isso aos olhos de ninguém, o tribunal nunca analisou. Mas em um determinado ano, a fiscalização selecionou esse processo. E eles apontaram como restritividade de licitação, porque a partir do momento que tem uma marca, é marca restritiva. Viola a licitação. É uma irregularidade. Pode ensejar penalidade. E aquilo ali ficou, né, aquela preocupação. E agora? Né? Como que isso nunca passou por percebido? A que pegou na defesa, o chamado vai que cola, produtos usuais de mercado, que pode ser encontrado desde as pequenas mercearias até os grandes atacadões. Não vai ser a Colgate que vai participar. Não vai ser, por exemplo, que a Colgate, né, Sim. 24 horas de proteção. Não vai ser, por exemplo, a Protex que vai participar. Mas Uhum. pode ser qualquer comerciante. E o Tribunal de Contas aceitou a justificativa. Aceitou. Mas veja, não pode ter restrição de mercado. É complicado, porque você tem que, ao mesmo tempo, escrever de uma maneira para também não lesar o outro lado ali, né? Às vezes você vai receber uma porcaria de um material e aí, o que você vai fazer com aquilo ali Exatamente. depois, né? Papel higiênico. Como você vai saber se aquele papel higiênico tem a dimensão exata, tem a metragem exata? Por isso é muito importante a figura do fiscal do contrato, que pelo menos por amostragem, a cada recebimento, tem que fazer uma análise É uma daquele pessoa produto. que fica recebendo as mercadorias Uma ali. pessoa que fica recebendo as mercadorias. Exatamente. Hum.
E nesses contratos de licitação, como é que funciona as entregas? Já são determinadas? Por exemplo, a alimentação que o pessoal entrega nas escolas. Já tem, tipo assim, toda semana, toda segunda-feira precisa entregar uma certa quantidade, isso já é definido antes? O mais adequado é que se tenha um cronograma de entregas, né? Mas isso é no mundo ideal, né? Porque na prática dificilmente vai conseguir antever a realidade para um ano todo. Então, o que se recomenda nesse caso é que se programe, que o órgão público se programe com antecedência e também com antecedência avise o fornecedor, porque geralmente são produtos de grande escala e eles precisam também de um tempo de entrega. Certo. Tá tudo bem alinhado. Tudo bem alinhado. Eu vejo, por exemplo, alguns editais de materiais de escritório, por exemplo, que estabelece prazo de entrega 7 horas, prazo de entrega 24 horas. Isso não existe. O Tribunal de Contas já pacificou o entendimento de que pelo menos 5 a 7 dias úteis, Uhum. né? Tem que ter um prazo E viável. isso pode ser uma restrição de mercado. Às vezes, o gestor, para querer privilegiar o comércio local, Local, né? faz uma imposição restritiva de mercado. Uhum. Então, não é É, isso. E lembra que nós falamos lá no começo, né? Buscar ali, qual que é a finalidade de uma licitação? Buscar a menor proposta mais preço. vantajosa, menor preço, né? Proposta mais vantajosa. Mais vantajosa sempre partindo do pressuposto de que quanto mais participante, melhor. Bom, Mirandópolis a gente está falando do município aí que está chegando aqui a uns 30 mil habitantes, Cerca de 27, 30 mil habitantes. 27. Por ano. Quantas licitações mais ou menos vocês abrem? Tem esse número? Se for considerar todas as modalidades, ultrapassa do 100. Ah, é bastante, hein? Ultrapassa do 100, considerando todas as modalidades. Inexigibilidade, por exemplo, nos casos de medicamento de alto custo, mandado de segurança. Se a gente tem 56 semanas no ano, são mais Pelo de menos duas. duas por Às semana. vezes acaba aqui tendo aí período de 3, 4 licitações, uma atrás de outra, Uhum. né? Isso que é digamos que um departamento pequeno. Nosso departamento conta hoje com 4 servidores efetivos, né? Então é pequeno frente a toda uma demanda. E hoje a prefeitura demora quanto tempo mais ou menos para pagar o empresário? Olha, cada órgão ele pode estabelecer o seu prazo. Órgãos pequenos geralmente coloca 10, 15 dias. O comum, em geral, acaba sendo 30 dias. Acaba sendo, pelo menos ali, a previsão de edital, 30 dias. Pode antecipar, observado sempre a ordem cronológica. Geralmente a prefeitura tem um dia, tipo assim, todo dia 10 é dia de pagar fornecedor, ou não. Vai de acordo com a data de entrega ali. Entregou no dia 5, então provavelmente dia 5 do mês que Isso. vem. Sempre observar a data de apresentação do produto, da nota fiscal. Considera-se, digamos assim, em termos técnicos, seria a data da liquidação, quando se atesta que o produto foi recebido, que é pelo fiscal de contrato. Então não é nem Nem pela. pela dia que ganhou a licitação. Porque o fornecedor ele vai fazer a entrega do produto, existe um prazo de recebimento provisório, que dependendo do objeto pode ser coisa de 2, um dia, questão de horas. Depois vai passar por um recebimento definitivo, que também pode demandar dias, geralmente pode ser até 10 dias, né? Mas é claro que isso daí são prazos que a administração pública tem, mas pode ser encurtado. Atestou na nota fiscal a data, recebeu no dia X, entregou no departamento financeiro em tal dia, a partir daí 30 dias, geralmente. Entendi. Também, eu lembrei de uma também da construção civil. Como Uhum. é que funciona hoje uma licitação? Você abre uma para prestação de serviço e uma outra para entrega de materiais? Ou é tudo junto? Não, é tudo junto, é empreitada global, que se chama, Uhum. né? Empreitada global. Tudo junto. Você vê, por exemplo, nós tínhamos falado, né, do exemplo de materiais de escritório. Aquilo ali é um exemplo de segregação. A vantagem ali são itens. Construção civil. Não seria vantajoso vários processos para materiais de construção, uma empresa para executar? Imagine recebendo, um dia recebe cimento, outro dia recebe bloco. Então, no caso, por A isso que empresa que está executando vai reclamar da marca vai do. reclamar da marca e também interfere para ele na garantia. Ah, interessante. Então, Legal. são tudo isso que tem que ser analisado pelo gestor público na hora de fazer a organização e na hora de colocar o critério de julgamento. Uhum.
Não é para qualquer um trabalhar no setor da É, prefeitura, não. é uma questão muito analítica, né? Não pode passar coisas assim muito despercebidas. E quando passa, exemplo da cesta básica, pode ter uma recomendação, né? Pode ter uma recomendação. Entendi. Bom, tem mais alguma dúvida, Ademir? Eu acho que eu consegui. Já posso sair para participar de Já pode licitação participar já. da licitação, então. Já Marcelo, tem posso. alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de responder? Você lembra de alguma coisa? Olha, se me permite, nós falamos na questão de licitações por itens, nós falamos também na questão de uma empreitada. Mas também existe uma possibilidade que é o lote. Vou dar um exemplo, a questão de manutenção de veículos. Supõe-se que a administração pública instaure um processo para fazer a manutenção de uma ambulância e de uma moto, uma motocicleta. Quem participa de um talvez não participe de outro. Então, o que seria adequado como esse? Você segregar a licitação em lotes. Um lote para peça da ambulância, um lote para manutenção da ambulância, porque quem vende a peça pode ser que não execute o serviço. E da igual forma para motocicleta. E aí cada licitante vai participar do lote que ele quer. Mas obrigatoriamente todos os itens que compõem o lote, ele deve inserir a sua proposta. Dentro de uma licitação, que o critério de julgamento for o menor preço por lote, ele não pode escolher o seu item. Ele tem que contemplar todo o lote. Isso, todo o lote. Rapaz, me surgiu uma dúvida. Tô com o carro da prefeitura ali, quebrou. Não sei o que quebrou. O que o motorista faz? Isso. E o processo de licitação, principalmente às vezes é um ônibus, está carregando pessoas ali, né? Essa é a questão mais delicada. E outra dúvida, é preventivo? Por exemplo, você já abre uma licitação para Antes de quebrar, aquela oficina sempre receber ou é depois que quebrou? O adequado seria preventivo e corretivo. Na prática, tem se dificultado por conta da atual frota, por exemplo, do município, da condição da frota. Então, o que acaba sendo feito? A nova lei de licitações, ela permite até R$ 9.000, e também, como é atualizado, tem sempre os quebradinhos, né? Você fazer manutenções sucessivamente, por dispensa de licitação. Então, nesse caso, acaba que o responsável da oficina, né, o mecânico, faz uma avaliação e ele solicita as peças para fazer as peças, ou se for o caso de terceirizar, terceiriza o serviço. E aí tem que ser feito a coleta de orçamentos. se é um veículo que é importante, acaba tendo um. Acaba e tendo que ser em regime de urgência. Uma ambulância, por exemplo, um ônibus. Né? E isso é a coisa mais frequente que tem. Digamos que todos os dias. Todos os sagrados dias. Meu Deus. Todos. Né? Complicado. E aí até abrir o processo, né? E nós aqui colocamos a questão do veículo, mas imagine quando é um medicamento oncológico. Imagine. Que aí tem toda uma burocracia, tem E é uma vida, ordem né? judicial, tem uma vida, né? E você precisa passar por cima de todas as formalidades para poder garantir que aquele medicamento chegue em tempo. Medicamentos que muitas das vezes demanda de importação. Nossa. São situações que a gente nem imagina, né? Sim, quando fala em licitação. Por isso que eu falo, há quem pense que departamento de compra seria a mesma coisa dentro de uma empresa. Você vai no supermercado e vai colocando as coisas no carrinho. Não. Passa no cartão e deixa Passa no cartão e pronto. Não é. Tem todo um processo. Que vai desde as coisas mais simples, como eu disse, uma agulha, armarinhos, caneta, até coisas mais relevantes. Uma cirurgia tem que ser feita em questões de horas. E aí como que fica? Contrato da administração pública e o contrato, por exemplo, de um hospital. Do Estado. Né? Porque às vezes você não vai ter todo o tempo para o hospital assinar com todos os representantes e tudo mais. Então são circunstâncias que muitas vezes ali no calor do momento a gente precisa analisar com um critério assim mais técnico possível, mas sem descuidar do essencial que é a vida, que tem que ser garantido.
tem que ser garantido. Interessante. É viver sob pressão mesmo. Sob É. pressão. Quem tem ansiedade e trabalha com licitação É um problema, né? desafio. É um desafio. Mas tá joia. Beleza, Marcelo. Agradecer novamente a sua presença. Foi bem esclarecedor, né, Foi. Demi? Foi. Agora, como eu disse, né? Eu posso participar de licitação. Pode participar. Eu não fazia ideia que eu já via tantos detalhes assim. Uhum. E é simples, por isso eu falo, é sempre se atentar ao edital. Não tem erro. Não tem erro. Se atentar. No edital tem todos os documentos necessários para participar. Tem um modelo de declarações a ser preenchido, tem modelo de proposta, Uhum. né? E principalmente conhecer o sistema que você vai trabalhar, né? Para não ficar perdido ali na hora. Vamos Marcelo. colocar depois na descrição do vídeo o portal. Ah, sim. Vamos pedir para a Carol colocar. Sim. Isso. Que é O pessoal que pegar ter com acesso, você. né? É bem interessante. Eu ia pedir para você deixar o seu contato, se você preferir rede social ou contato do seu setor lá da prefeitura. No Instagram, que é @marceloselingard, né? E na prefeitura, o 3701-9046. Tá Beleza. ótimo. Obrigado Estou mais uma sempre à vez. disposição, É. né? Eu agradeço muito ao convite mais uma vez. Espero que tenha sido esclarecedor, né? Para aqueles que nos assistem, que nos escutam. E estamos à disposição. Quanto mais fornecedor puder participar de um processo, com certeza para nós será muito Melhor, melhor. com certeza. Mas, Pessoal, cara, então, agradecer Marcelo mais uma vez, Demi pela presença e pedir para você se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, a gente está no objetivo aí de chegar no milésimo inscrito. Estamos a 80, eu acho, para chegar no milésimo. E também para os empresários e contadores que assistiu a gente até aqui, ficar atento a essa parte de licitação, porque é uma oportunidade, né, para as empresas tá conseguindo vender né, e tá agregando valor ali para o seu negócio. E para as prefeituras também, né, que atingem o objetivo principal da licitação, que é o menor preço. tá ótimo. Valeu? Obrigado. Valeu. Obrigado.